Olá, meus servos. Muitos querem comprar uma pistola, um rifle e até terem granadas em casa, mas se esquecem que há uma arma tão perigosa quanto, útil, necessária, que diferente de um rifle, cuja função é somente atirar, o veículo pode te levar do ponto A ao ponto B, e no meio do caminho também pode tirar vidas. Eis o relato do acidente fantasma. Eu trabalhei como socorrista em uma rodovia por alguns anos. Iniciei após me formar. No começo, peguei esse trabalho porque poderia trabalhar em outros hospitais durante a folga. Até poderia abrir um consultório, caso eu quisesse. Além disso, teria em um ano mais experiência que muitos médicos não tinham em toda uma carreira. Estou dizendo que desde um parto até cirurgias complexas e urgentes feitas no balançar de uma ambulância, tudo poderia acontecer naqueles 37 quilômetros que eu tomava conta. E aconteceram. O problema é que até deu certo no começo, mas depois de um tempo, a última coisa que eu queria ver na minha folga era mais sangue. Sei que deve estar pensando que escolhi a profissão errada, mas a questão é que quando você vê uma família inteira esmagada dentro de um veículo, onde a única sobrevivente da colisão é uma criança de 5 anos que está presa entre os corpos de seus irmãos, chorando e gritando de dor, e você não pode fazer nada até que tirem ela dali. Ou, quando se chega no lugar do acidente, a única coisa que você pode fazer é sair juntando os membros decepados. Acredite, no outro dia, a última coisa que você vai querer ver é mais sangue ou qualquer coisa que te lembre do dia anterior. Mas apesar de ver vísceras, ossos saltando da pele, massa cefálica espalhada no asfalto, a coisa que mais me causou terror foi a que menos causou impacto visual. Estava no posto de atendimento. Era umas 2 da madrugada. Havia acabado de tomar um café e conversava com uma sargento bombeira que nos auxiliava nos socorros, um tentando espantar o sono do outro, quando um casal desesperado, em um sedã preto, parou próximo à unidade e informou que um caminhão de cerveja havia tombado e 3 carros não conseguiram frear a tempo e bateram uns contra os outros. Imediatamente nos deslocamos para o local, mas, chegando no lugar indicado, incrivelmente não havia nada. O casal do carro preto nos acompanhou e disseram que tinham certeza do ocorrido, mas não havia um único sinal de acidente ali. Passamos um rádio para a controladoria, perguntando se havia sido informado algum acidente. Disseram que não, então voltamos para o nosso posto. Foram meses, até um Fiorino cinza chumbo, dirigida por um senhor com uma careca bem protuberante, parou bem no posto por volta das 2 e disse que, a cerca de uns 8 quilômetros para trás, tinha um acidente feio. Um caminhão tombado e 3 carros haviam colidido uns contra os outros. De acordo com ele, a coisa foi tão repentina que não havia uma única marca de freada na pista. Novamente nos deslocamos até o lugar. O velho manobrou a Fiorino e nos seguiu. Percorremos 8 quilômetros e nada. Acreditando que ele havia errado a quilometragem, seguimos mais alguns quilômetros, mas não havia nenhum sinal de acidente. O motorista da ambulância voltou irritado, acreditando que aquilo era algum tipo de pegadinha. Apesar de que eu achasse difícil uma pessoa idosa fazer uma pegadinha com algo tão sério. Até que determinada vez, enquanto voltávamos para o posto de atendimento, após socorrer um caminhoneiro que havia dormido no volante e batido contra a marquise lateral, uma caminhonete branca bem antiga buzinou para a gente, fazendo sinal para pararmos. Dentro do veículo havia uma mulher e 2 crianças. A mulher estava pálida, disse que havia acabado de ver um acidente de um caminhão e 3 veículos. O motorista informou que estávamos levando um ferido, que não dava para voltar. Foi então que eu falei para ele me deixar ir com eles até o lugar e que voltasse o mais rápido possível. Quando desci da ambulância, a caminhonete rapidamente manobrou e voltou sem me esperar. Como o caminhoneiro tinha tido uma concussão leve, fiz o motorista seguir a caminhonete até o lugar do acidente. Seguimos até que ela parou bem no lugar em que eu já conhecia. Era o mesmo ponto em que os outros haviam informado. O mesmo lugar. Eu vi na cara da mulher o olhar de confusão, das crianças também. Sabia que não era nenhum tipo de brincadeira. No final daquele ano, em uma confraternização, todos os médicos sentaram em uma única mesa. Alguns que eu nem conhecia, pois eram de pontos mais distantes e turnos diferentes do meu.
Entre alguns goles de bebida, flertes descarados e histórias heróicas de vidas salvas por um tris, acabei dando mais atenção a uma médica que eu pouco conhecia, apesar dela ser responsável pelo mesmo trecho que o meu, mas em um turno diferente. Ela era socorrista há 8 anos, apesar disso, era a mais jovem de nós e aparentemente a mais acelerada. Digo, pois ela é desse tipo de mulher magra e pequena que quando começa a falar não para por nada. Não sei se era o efeito da bebida, só que ela falava demais e cada vez mais alto. Conversamos durante bastante tempo e inevitavelmente falamos muito de trabalho. Perguntei se alguma vez ela havia travado, já que era a que mais tinha durado na empresa. Poderia ter alguma história, pois normalmente os médicos não duravam mais de 2 anos atuando como socorrista. O tempo necessário para fazer um bom pé de meia. E ela estava há 8 anos. Devia ter tido alguma situação que ela acabou se desesperando. A mesa pareceu não gostar da pergunta. Ficaram em silêncio como se minha pergunta tivesse sido inapropriada. Alguns engoliram o champanhe de uma só vez. Outros pigarrearam enquanto olhavam ao redor. Aparentemente ninguém queria assumir algo constrangedor como travar e perder uma vida. Mas após um período de silêncio, ela começou. Bem, foi há uns 5 anos, disse ela suspirando bem profundamente. Eu tinha acabado de assumir o plantão em uma caminhonete dessas antigas, com a coloração que há uns 20 anos atrás foi branca. Parou e disse que tinha um acidente. Um caminhão de cerveja havia atravessado a via da esquerda para a direita e tombado. De acordo com a mulher, 3 carros haviam colidido e que a coisa tinha sido feia. A gente foi no lugar. E eu lembro até hoje, estava na cabine da ambulância e vi o farol dela iluminar uma cabeça de uma mulher bem no meio da pista. A gente parou e foi a coisa mais grotesca que eu tinha visto. Os veículos estavam a pelo menos 140, pois não havia marca de freada. Ela respirou bem fundo e continuou. Um sedã preto bateu contra a carroceria do caminhão, com tanta força que a carroceria dobrou bem no meio, e o carro ficou totalmente esmagado. Tinha um casal nele. Uma Fiorino cinza chumbo não teve nem chance, bateu com tudo no sedã preto e capotou para frente, foi parar do outro lado do caminhão. Tamanho foi o impacto. O senhor que dirigia ela morreu na hora. Eu gelei inteiro quando ela disse Fiorino, carro preto, mas algo me intrigava ainda. Apesar do medo, acabei perguntando. Foram 3 com o caminhão ou eram 3 veículos? Essa é a parte que mais me assustou, disse ela respondendo. Enquanto o sedã enfiou na carroceria, a Fiorino capotou que pulou o caminhão. Ali perto tinha uma caminhonete branca antiga. Eu jurava que era a da mulher que tinha nos chamado. Fui até lá e vi. Não sei se faltou freio ou tentaram desviar e acabaram batendo contra o alambrado do centro, que separava a pista. E o para-brisa soltou. Como estavam sem cinto, a mulher teve a cabeça guilhotinada, pois o impacto jogou o para-brisa quebrado contra o pescoço dela. Já as crianças, disse ela fazendo uma longa pausa. Torço para estar errada. É que pela altura do para-brisa, ele enfiou nos seus crânios. Não sei se foi instantâneo como a mãe, mas... Me arrepio inteira até hoje quando conto isso, disse ela passando a mão sobre o antebraço. Mas posso jurar que a cabeça que estava no meio da pista era a mesma da mulher que foi nos avisar do acidente.